É verdade que a popularização dos chamados consoles de mesa começou nos Estados Unidos lá pelos anos 70 com o lendário Atari 2600 e tudo que o Nolan Bushnell e companhia fizeram. Mas após o famigerado crash dos videogames nos anos 80 ali no início e do total desinteresse dos americanos pelos jogos, a Nintendo foi a principal responsável por praticamente salvar a mídia da extinção. Melhor dizendo, o público japonês e outras empresas do ramo, como a própria Sega, levaram os jogos eletrônicos novamente à ascensão. Nos anos 90, então, com a guerra entre o Super Nintendo e o Mega Drive, nunca tinha se falado tanto de games, assim como os estúdios japoneses viviam a sua fase mais produtiva e dominavam completamente o mercado. Sabendo disso e conhecendo o cenário atual, ninguém naquela época acreditaria se dissesse que em 20 anos depois, o público e as desenvolvedoras do Japão quase não teriam relevância mais ali no mercado mundial dos jogos eletrônicos. Parece exagero, mas são poucos os que ainda resistem totalmente por lá. Sendo mais específico, sobraram 3 grupos: os que continuam isolados e fazendo jogos para um nicho muito específico, os que simplesmente encerraram suas atividades, que foi a maioria, ou aqueles que se reformularam completamente e abriram espaço para novas ideias e propostas de outras culturas. Encaixada nesse último caso está a Platinum Games, uma desenvolvedora que, mesmo não sendo tão antiga quanto aqueles que reinavam nos anos 90, carrega no seu time nomes consagrados que participaram de tudo isso, só que decidiram largar gigantes que estavam para formar algo mais original e pessoal, e que, mesmo errando aqui e ali, vem ganhando notoriedade e respeito ao longo dos anos. A Platinum Games é hoje um dos estúdios japoneses de maior personalidade no mercado, com games emblemáticos de fácil identificação. A diversidade de elementos japoneses e americanos é um dos seus maiores trunfos. Algumas das suas propriedades, inclusive, já estão marcadas na cultura pop e têm influenciado bastante outras produções. Só que até chegarem aí, muita coisa aconteceu. E dessa vez aqui no canal, a gente vai voltar às raízes e entender como a empresa surgiu, além de relembrar, claro, todos os jogos lançados de maneira cronológica. E falando em cronologia, não tem como discutir sobre a Platinum Games sem mencionar a Clover Studio, que foi uma divisão da Capcom derivada de uma outra equipe chamada Team Beautiful. O próprio Team Beautiful, por sua vez, já era um pequeno grupo proveniente da Capcom Production Studio 4, que era um dos principais estúdios da Capcom, né? Que era comandado pelo próprio Shinji Mikami, o criador do Resident Evil, que fez o próprio Resident Evil 4, o Remake, o Zero, o Killing 7, entre outras coisas, né? Muito conhecido. O Team Beautiful, que era dirigido na época por Hideki Kamiya, que tinha feito até então o Resident Evil 2 e o Devil May Cry, foi encarregado de produzir basicamente o primeiro Beautiful Joe, que teve um sucesso considerável ali no GameCube, chegando até a ganhar anime, né, e tudo mais. E pensando na continuação do Beautiful Joe, a Capcom optou por criar um novo estúdio só para o Team Beautiful. Esse sim foi chamado de Clover Studios. Vale dizer que nessa época, Shinji Mikami também foi transferido para o Clover Studio, pois como vocês devem lembrar, ele tinha dito que o Resident Evil 4, né, que era exclusivo lá para o GameCube, não sairia dessa plataforma, né, e que podiam cortar a sua cabeça se isso acontecesse. Só que a gente sabe que Resident Evil 4 sai hoje até para calculadora, né, cara, o que deixou o Mikami assim full da vida na época, e ele brigou com todo mundo lá da Capcom e foi transferido no último caso lá para o Clover Studios. Além de uma continuação, Beautiful Joe ganhou jogos para todos os portáteis, e o primeiro foi portado inclusive para o Play 2, que era assim a principal plataforma ali de base instalada, né, tava vendendo bastante. Só que um estúdio grande, né, e cheio de grandes nomes assim, precisa fazer algo além de uma franquia. E foi aí que num curto espaço de tempo eles produziram 2 jogaços, que era Okami, dirigido pelo próprio Kamiya,
e God Hand pelo Mikami, né? Okami é um verdadeiro assim deleite visual, com cenários que parecem quadros, sabe, pintados à mão ali, lembra realmente um pouco Zelda e que virou cult assim instantaneamente. E God Hand também não fica atrás, é um dos melhores beat'em ups modernos já feitos, assim, completamente eletrizante e com mecânicas de gameplay assim inovadoras para aquela época. Só que curiosamente ambos os jogos não venderam bem, mesmo recebendo assim boas críticas. E como qualquer empresa vive de grana, a Capcom simplesmente resolveu fechar a Clover Studio com a desculpa esfarrapada que queria ampliar novas ideias e tal, coisas da Capcom, né? Essa decisão resultou simplesmente na saída de nomes como Shinji Mikami, Hideki Kamiya e Atsushi Inaba, da própria Capcom. Além de Tatsuya Minami, produtor de diversos clássicos assim, da Capcom, né? O próprio Street Fighter lá, e criador da empresa ODD Limitada, que enfrentava problemas em relação à liberdade criativa e também decidiu sair do estúdio. Kamiya, Mikami e Inaba, que tinham fundado ali a Seeds, se juntaram a Minami e só aí então fundaram a Platinum Games, com funções bem distintas, onde Minami cuidaria de toda a parte administrativa e o trio ficaria responsável pela direção artística e criativa, né, no geral. Com o time de desenvolvedores formados, a Platinum precisava de uma publisher para lançar os seus jogos. E após tentar a aproximação com alguns estúdios, fecharam ainda em 2008 uma parceria com a SEGA. Nesse acordo era exigido que desenvolvessem 4 títulos completamente inéditos lá na casa do Sonic. Na geração em questão, o Wii era o console que mais vendia no mercado, sendo a melhor opção para a estreia. E logo no início de 2009 lançaram sua primeira produção, Mad World. Um game diferente de tudo que tinha sido feito no Wii, claramente inspirado em SimCity, todo em preto e branco e tendo que usar o que era possível ali no modesto hardware da Nintendo, né? E por essas limitações aí do console foram criados designs de gameplay muito originais, né? Com o vermelho do sangue nas pancadarias, né? E o amarelo nas onomatopeias, contrastando ali com os demais elementos monocromáticos, né, do cenário. Eles usaram muito o esquema de Battle Royale, algo bem explorado, né, hoje na indústria. Mad World acabou virando um dos títulos mais originais da biblioteca do Wii e certamente o mais violento. Ainda em 2009, a Platinum lançou seu segundo jogo publicado pela SEGA, de novo para o console da Nintendo, só que dessa vez para um portátil, no caso o Nintendo DS. Infinite Space é um RPG de exploração espacial em que você constrói naves e forma tripulações. Para isso você precisa comprar plantas, misturá-las e combinar para formar um módulo que resulta ali nas principais características, né, da máquina que você pilota. Era algo simples, mas com um conceito bem interessante. E reparando bem com o que se tem no mercado hoje, o próprio No Man's Sky tem muito disso, né? A campanha era enorme, podendo se estender até 100 horas de duração, e visivelmente Infinite Space também era muito bonito pro DS, com cutscenes que pareciam animes, cara. E fez muito sucesso realmente no Japão. Já o terceiro game da Platinum marcou praticamente sua história na indústria dos games. Bayonetta apareceu como um petardo remetendo aos antigos arcades e homenageando a própria SEGA. Kamiya queria se vingar da Capcom e fez o seu Devil May Cry Killer. Mas para falar melhor sobre esse marco do hack and slash, eu gostaria de summonar aqui um cara que é praticamente especialista no assunto, que não por acaso é o primeiro a participar do canal, pois é de longe minha principal inspiração na plataforma, o grande mestre Velberan. Daí, beleza, pessoal do Imersão Cultural? Eu sou o Velberan e estou aqui invadindo este vídeo rapidão só para falar o que eu acho de Bayonetta. Bom, este é simplesmente meu jogo de hack and slash moderno favorito. Ele foi criado pelas mesmas mentes responsáveis pelo sucesso de Devil May Cry, e podemos ver muito desta franquia aí. O sistema de combate super bem planejado, frenético, enfatizando o reflexo, o improviso e a execução de combos gigantes, enquanto cuidamos de zilhões de inimigos que nos atacam ao mesmo tempo vindo de todos os cantos da tela. O estilo da história, das cutscenes, cheias de poses e demonstrações de força exagerada e sem sentido, também são típicas dos seus criadores. Só que a temática é exatamente o contrário de Devil May Cry. Enquanto nas aventuras de Dante nós caçamos demônios, em Bayonetta nós caçamos anjos. Tem até uma conquista no primeiro Bayonetta chamado Angels May Cry, canonizando esta referência. E claro que não posso deixar de falar da protagonista, a própria Bayonetta. Uma bruxa com um corpaço surreal, parecendo uma mistura de Sailor Moon com Angelina Jolie.
e que usa toda essa sensualidade nas lutas. Só que a Bayonetta está longe de ser só mais uma periguete digital dos games. Em vários momentos da aventura, podemos perceber que ela usa esse jeito provocante para distrair os inimigos, mas ela sabe ser séria quando quer. Os dois títulos da série são diversão em estado bruto para quem gosta de bons jogos de pancadaria, protagonizados por uma ótima personagem. É isso aí, valeu pela tabelinha, Velbs, mas algo parecido com o que acontecia nos jogos da Clover Studio se deu também no Bayonetta. As vendas ficaram muito aquém do que a SEGA planejava, mesmo sendo o mais vendido da Platinum Studio até então, né? Durante a produção do game ocorreram diversos problemas entre a equipe, que alegava a exigência e cobrança exacerbada ali da Platinum, e Kamiya pensava em revolucionar o gênero, que segundo ele havia criado anteriormente lá no Devil May Cry. Por isso exigia assim um grande esforço mesmo da equipe. Bayonetta ele rodava lisinho no Xbox 360, mas tinha um port muito ruim pro Play 3 e não tinha versão de PC naquela época, então eu acredito que ficou bem limitado ali dentro do 360 mesmo. Diferente de Bayonetta, o quarto jogo da parceria com a SEGA, Vanquish, de 2010, foi lançado de maneira discreta. O primeiro e último jogo dirigido por Shinji Mikami na Platinum, que logo após isso saiu para criar o seu próprio estúdio, a Tango Gameworks, conhecida hoje pelo The Evil Within, mas Vanquish é um baita de um jogo, cara. Tão eletrizante quanto os demais da empresa. Dessa vez eles fizeram um third-person shooter repleto de mecânicas onde você pode lidar com robôs e criaturas gigantes de diversas maneiras, o que torna o game assim algo muito genuíno. A história é apenas uma desculpa para criar ali inúmeras sequências de ação e set pieces megalomaníacos. E esse, diferente de Bayonetta, foi desenvolvido direto do PlayStation 3, para aquele processador lá Cell, e a versão portada para o Xbox 360 foi tão boa quanto. Então, depois de completar o contrato de 4 jogos inéditos lançados pela SEGA, a Platinum Games decidiu fazer mais um título nessa sociedade, e esse chamado de Anarchy Reigns, em 2012, que inusitadamente trouxe de volta o protagonista de Mad World e ampliou ainda mais o universo da franquia. Só que de Mad World, Anarchy Reigns só tem mesmo o Jack Kema, sendo mais focado numa campanha que só diverte se jogado em equipe. Além do modo single player, você pode comandar 2 personagens que se cruzam com o andar da trama. A bem na verdade, Anarchy é um jogo sem brilho, que não empolgou ninguém, ganhou notas baixas e vendeu muito mal, o que resultou no fim da parceria com a SEGA, que a essa altura já estava bem desgastada. Sem uma publisher fixa, a Platinum pegou uma verdadeira batata quente da Konami, já no meio do processo de produção. Metal Gear Solid Rising Revengeance começou a ser feito em 2011, sendo quase cancelado num determinado momento. E como já é conhecido o lento processo de criação e produção do Kojima, Atsushi Naba, um dos principais nomes da Platinum, cobrava bastante dele. E a bem da verdade, Kojima e companhia tiveram que abrir mão de muitas características da franquia Metal Gear para que o jogo pudesse se encaixar no formato frenético da Platinum. Muitas cutscenes precisaram ser cortadas, assim como algumas escolhas de design e gameplay foram modificadas para que um novo esquema com mais impacto funcionasse ali nas set pieces, Toda a complexidade da trama, além da pegadinha no final do jogo, tá lá, assim como respeito ao canon da história, de Metal Gear. Mas Rising é um jogo que tem a essência da Platinum, possui todos os seus conceitos lá. Você pegar e comparar com os demais, tá lá todas as suas características. E dessa vez venderam muito bem, superando até as expectativas e conseguindo até angariar novos fãs para a saga do Solid Snake, quem diria. Após esse sucesso, a Platinum queria trazer de volta a sua principal propriedade para o mercado. A continuação de Bayonetta já estava toda planejada, mas faltava um publisher grande para bancar o game e fazer o trabalho de marcas ali por fora. E foram, sem muitas cerimônias, se oferecendo para diversas empresas, de Sony a Microsoft, que tinha feito uma parceria antigamente com eles no primeiro Bayonetta. Lembrando que o primeiro Bayonetta saiu exclusivamente, inicialmente, para o Xbox 360. Só que nenhum deles topou, até como uma forma de exclusividade. Eles quiseram fazer uma parceria com a Sony, ainda assim ninguém se interessou, tendo em vista que o primeiro jogo, mesmo sendo bem comentado, ele vendeu muito pouco para o investimento que eles estavam pedindo para a sequência. Mas eis que ela, a Big N, resolveu comprar a ideia da Platinum e bancar Bayonetta 2, impondo apenas uma condição: a Platinum precisava criar uma IP completamente nova para o Wii U. E foi assim que fizeram The Wonderful 101, que mais parece um sucessor espiritual de Beautiful Joe. Os temas basicamente são os mesmos, tendo fortes influências ali dos tokusatsu, só que dessa vez o jogador não comanda apenas um herói, mas vários deles.
cada um com habilidades diferentes para resolver puzzles e enfrentar batalhas específicas. E mesmo não vendendo tão bem, até pela baixíssima base instalada ali do Wii U, o jogo conquistou um bom número de fãs que vivem pedindo aí uma continuação. Mas enfim, chegou a hora deles lançarem um aguardadíssimo Bayonetta 2, exatamente em 2014, e surpreendendo todo mundo, a sequência conseguiu superar o original. Aliás, o jogo foi lançado num pacote especial, junto com o primeiro, num disco bônus, o que proporcionou mais gente conhecer a franquia e fazer uma bridge entre eles. Yusuke Hashimoto assumiu a direção e disse que poucas vezes da vida trabalhou num ambiente tão bom quanto o proporcionado pela Nintendo, né? Que cobravam sim pela qualidade de gameplay, que é uma marca registrada deles, mas que do ponto de vista artístico davam muita liberdade aos designers. Os novos cenários eram muito mais amplos, com uma direção de arte assim mais minuciosa e a jogabilidade extremamente mais sólida e fluida. Foram inseridas diversas novas mecânicas e variados clímax, né, nos ataques ali de finalização da baioneta, assim como a própria trama ficou mais interessante. Facilmente, Bayonetta 2 é um dos melhores jogos do Wii U. Aliás, teve gente que só comprou o console por causa dele, como esse que vos fala. O jogo foi um sucesso de críticas com notas altíssimas, só que novamente não vendeu. Até pela plataforma que reside, né? Já que foi lançado de maneira exclusiva. Mas ainda assim a parceria deixou uma ótima impressão. Tanto que vem aí o terceiro título para o Switch. Aliás, o primeiro e o segundo também foram relançados nesse novo console. Além do primeiro sair igualmente lá para o PC. E agora o cara pode jogar em 4K, né, no PC, Bayonetta. Ao passo que faziam Bayonetta 2, no mesmo ano a Platinum estava desenvolvendo dois pequenos projetos de marcas já conhecidas. O primeiro é The Legend of Korra, inspirado nas aventuras da melhor Avatar já feita, só que o jogo é tão simplório e possui pouco conteúdo que parece ter sido feito para mobile, bem mediano. O outro é Transformers Devastation, e esse sim, mesmo com um orçamento curto de certa maneira, eles conseguiram inovar bastante visualmente assim, e trazer maior dinâmica assim, aos jogos dos Transformers, né? Tem uma pegada estética assim, de desenho animado, e particularmente eu achava os jogos dos Transformers bem repetitivos, só que esse conseguiu inovar um pouco. Então você consegue reconhecer a Platinum ali no Transformers Devastation. A partir daí surgiram diversas outras parcerias. No mesmo ano, eles anunciaram 3 títulos de peso, como Scalebound, que seria exclusivamente lançado para o Xbox One da Microsoft, né? Novamente, outra parceria. Com a Nintendo firmaram junto à EPD a coprodução de Star Fox Zero, mais um exclusivo para o Wii U, e por último, mas não menos importante, Nier Automata, que seria publicado pela poderosa Square Enix no PlayStation 4, inicialmente exclusivo para PlayStation 4, né? E guardem esse título, pois ele foi fundamental para que a Platinum exista ainda hoje. Mas voltando ao Star Fox Zero, o jogo que era muito aguardado, infelizmente não deu muito certo, né? E não era tudo que os fãs queriam. Particularmente eu não acho um jogo ruim, só que é estranho para a proposta de um Star Fox. Mas obviamente muito do seu fracasso se deu ali pelo Wii U já ser considerado irrelevante no mercado mundial. Tava basicamente morto. Quem sabe se fizerem um relançamento aí pro Switch, como recentemente trouxeram o Donkey Kong Tropical Freeze, né? O Star Fox ganhe uma sobrevida. Quem não teve vida alguma foi Scalebound. Sumariamente assim cancelado pela Microsoft, o RPG que seria dirigido por Kamiya, mesmo bastante aguardado por muitos fãs, não agradou os executivos do Xbox. O próprio Phil Spencer disse que a proposta do jogo não tinha muito a ver com as ideias, né, que o Xbox apostava nos jogos ali, e decidiu encerrar a linha de produção. Sinceramente, eu acho que foi um dos cancelamentos mais tristes assim do mundo dos games nos últimos anos. Outra grande publisher parceira da Platinum foi a Activision, com Tartarugas Ninjas Mutantes em Manhattan, que também não emplacou, né? Foi muito mal recebido ali pelo público e teve vendas terríveis. É um beat'em up genérico, com fases até repetitivas, né? Até entretém em poucas horas ali, mas não te deixa empolgado mesmo assim. O destaque fica ali novamente por conta do visual, uns pixel shaders bem utilizados ali que remetem àquela estética lá dos quadrinhos, mas é só isso, é um produto deveras esquecível assim. E com ele, a Platinum acabou colecionando diversos fracassos seguidos, né, se você perceber, e ganhou até uma imagem ruim assim no mercado. Mas
Agora sim, voltando para o que eu falei, Nier Automata, primeiramente, quem conhece Hideki Kamiya sabe que ele é um dos desenvolvedores japoneses mais xaropes da indústria dos games. E ele mesmo afirmou, como representante máximo lá da empresa e com todas as letras, que o diretor de Nier Automata, o Yoko Taro, praticamente salvou a Platinum de um desastre maior, ou seja, assim, em outras palavras, a falência. É sério. Pode parecer exagero, mas nesse caso eu acho válido dizer que Nier Automata, que é derivado, né, da série Darkengard e que também continua um título lançado lá para PlayStation 3 em 2010, cara, é um dos jogos mais genuínos e ricos em conceitos que a Platinum já fez até hoje. Mesmo não tendo o orçamento de um AAA contemporâneo, Nier conseguiu bater de frente com jogos do naipe de Zelda, Breath of the Wild, Mario Odyssey e Horizon Zero Dawn em níveis artísticos de gameplay. Inicialmente parece um hack and slash com elementos de RPG bem simples, só que ao decorrer da campanha o jogador vai descobrindo novos estilos. Há passagens de shoot'em up, há passagens de beat'em up e batalhas assim com robôs gigantes que fazem os bosses de God of War parecerem umas criaturas minúsculas. É sério. É muito ambicioso também do ponto de vista de roteiro, pois apresenta ideias sci-fi de certo modo complexas e que exigem muito do consumidor. Sem falar nos seus diversos finais, né, que podem ser feitos ali de acordo com como o jogador segue o seu caminho. O que falar então da trilha sonora? Uma das mais monumentais que eu já vi dentro da mídia videogames. Uma obra inovadora que não à toa deixa no mercado um pequeno legado e abre um novo caminho para a franquia Nier e obviamente trouxe um novo fôlego para Platinum Games. Agora novamente conceituada e cheia de planos para o futuro, além de Bayonetta 3, a desenvolvedora já tem no gatilho outros projetos como World of Demons, Grumble Fantasy e Lost Order, o primeiro grande projeto da Platinum para plataformas mobile, esse aí ao lado da Cia Games. Na E3 desse ano também anunciaram um épico Babylon's Fall, mas se engana quem pensa que a Platinum vai seguir aí vivendo apenas essas parcerias, né, trabalhando com as publishers e tudo mais. A Tsushinaba, que é um dos principais executivos lá da empresa, já falou diversas vezes que quer transformar a Platinum em publisher também e poder lançar os seus jogos sem depender de ninguém. Talento, originalidade, material humano, para isso eles têm. Basta então eles seguirem numa sequência de acerto para tudo dar certo. E pelo estúdio já ter me proporcionado diversos jogos que me marcaram bastante, eu torço muito para que isso aconteça. Mas aí, vocês curtem esses jogos que foram comentados e têm preferência por algum deles? Ou pelo contrário, na verdade, simplesmente detestam o estilo lá? Fala aí nos comentários e se curtiu o vídeo e quer que a gente faça mais um com outro estúdio, deixa aí a sugestão. Agradeço também ao Velberan pela participação, que pra mim foi um prazer enorme ter aqui no canal. E por favor, não esqueça de compartilhar com os amigos gamers, esse tipo de vídeo dá um trabalho miserável. E se é a primeira vez que tá aqui no canal, se inscreve, tem outros trampos aí do estilo que vocês vão curtir também. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!